Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país rico, né? Mas essa riqueza é muito mal distribuída entre os brasileiros. Isso nos faz uma sociedade bastante desigual e cria uma dificuldade também a mais, né, da gente trabalhar com aquilo que o Cláudio falou, equidade. Eu agradeço em nome da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Falo, neste momento, deste lugar, de um participante dessa sociedade que reúne o pensamento sanitarista brasileiro. Eu tenho também acompanhado muitos debates na Câmara dos Deputados, onde eu trabalho como consultor, e percebo que todos os assuntos de saúde são discutidos, mas quando se convida representantes do conhecimento científico, convida-se as sociedades de especialidades médicas, em suas variadas formas, mas o argumento da medicina social, o argumento da saúde coletiva é um argumento diferenciado que muitas vezes não está presente nesse debate. Por isso, agradeço bastante aos organizadores e ao senador Paim pelo convite à Brasco. Não vou repetir as características da vigilância sanitária que já foram aqui assinaladas pelos meus os que me antecederam na fala. A vigilância sanitária é parte do SUS, é o braço do SUS, é um dos braços da prevenção, é um dos braços da promoção da saúde, né, e que deve atuar bastante em conjunto com todos os serviços, né, ainda que isso seja alguma coisa que a gente não tenha alcançado ainda, né. Ela é parte da regulação do Estado, como disse o Cláudio, né. A regulação sanitária não pode ser vista apartada dessa intervenção do Estado, né. Mas, para além dos objetivos sociais, dos objetivos sanitários, de prevenir o risco, de eliminá-lo, se possível, né, eu acredito que nós devemos ver a vigilância sanitária como um instrumento também estratégico aos planos de desenvolvimento, seja ele desenvolvimento local, pequeno, produtor, como o nosso produtor de queijo aqui, seja um plano de desenvolvimento regional ou até nos planos de desenvolvimento nacionais. Isso sempre, o poder regulador do Estado sempre foi utilizado, né, até nos países centrais do capitalismo hoje, né, como instrumento, como mecanismo de desenvolvimento dos projetos locais, regionais, nacionais. E eu acho que isso não deve se perder de vista mesmo tendo em consideração o principal objetivo, a principal missão, né, da vigilância, que é proteger a saúde. Nós vivemos um tempo, né, de globalização, de grandes corporações, de trocas muito aceleradas e rápidas de pessoas, de capital principalmente, mas de pessoas, mercadorias, meios de transporte, etc., né? E tudo isso muito comandado por uma ordem que nós devemos ter, acho, bastante claro, né? Quando a gente pensa em interesses locais, interesses nacionais e nossa vinculação nesse processo de globalização, no processo da economia internacional. Falo isso porque é natural se pensar que, se o trabalho da vigilância aumentou muito com todo esse processo de abertura, né, de fronteiras e de circulação fantástica de produtos, pessoas, serviços, etc., né, a nossa tendência também é buscar a globalização do controle sanitário. E aí todos esses processos de harmonização, de convergência de regulação com outros países, assumem uma importância. Mas quero aqui assinalar que nós temos que ter bastante consciência que talvez um referencial internacional, um referencial de uma norma pensada para grandes empresas
imensas corporações, talvez não seja o referencial ótimo para esses planos, esses projetos, para os tonicos que tentam empreender dentro do país. Então, acredito que a vigilância sanitária tem que ter essa consciência, né, de que nós temos que atuar em duplo plano, um duplo nível, né, internacional, nacional, sem perder de vista as nossas necessidades. Nossas necessidades que, repito, podem não estar contempladas nos referenciais internacionais. Essas grandes corporações hoje são, muitas delas, muito mais poderosas que alguns estados. Estava lendo outro dia que só a petrolífera a Shell, anglo-holandesa, né? A Shell tem um orçamento maior do que a República da Argentina. Então, são grandes corporações que também fabricam, criam valores, criam crenças, criam, por que não dizer, poder normativo, né, regulatório, né, que fazem pensar com que suas crenças, seus valores, seus entendimentos regulatórios são os melhores para o mundo inteiro, né? Falo isso sob o ponto de vista sem perder a nossa noção de um país bastante desigual. E acho que a vigilância sanitária, com debates como esse, né, e com outros que ela vem fazendo, está tendo a coragem de se refletir, e ela tem que ter a coragem de pensar os seus instrumentos, se esses instrumentos, se a sua ação realmente é a ação mais eficaz, se ela não está apenas reproduzindo a desigualdade que a gente tem, quando por insuficiência, seja normativa, seja de conhecimento, seja de estrutura para agir, né? Eu acho que o exemplo que a Marisete trouxe aqui mostra uma situação em que a gente imagina que deve ser essa situação deve ser uma em muitas, dezenas, talvez centenas que aconteçam pelo Brasil durante cada dia, né? E como então a missão é grande e como a estrutura talvez não seja suficiente, né? Como o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária precisa de mais aporte de estrutura para dar conta desses grandes problemas que acontecem todo dia. Eu sei que a vigilância sanitária, com esse momento de globalização, ela é muito combatida, muito exigida, né? Teve debates que eu vi com cientistas, pesquisadores, reclamando da Anvisa que, por exemplo, uma autorização para uma pesquisa clínica demora mais de um ano, enquanto que na Coreia isso é dado em 4 meses, 3 meses, e assim uma demanda por agilidade, né, por prazos menores para concessão de licenças, autorizações, registros, etc., também fazem parte desse dia a dia, dessa demanda, dessa economia globalizada, mas e tudo isso deve ser equilibrado, né, com vistas à missão de não deixar assim, que riscos importantes se estabeleçam, né? E toda dificuldade também de trabalhar com inovações, muitas delas que a gente não conhece, né? O risco, a gente não sabe como você regular sem o conhecimento suficiente do risco, né? Isso também é um drama para a vigilância, não só naquelas coisas de tecnologia de ponta, como nanotecnologia ou organismos geneticamente modificados. A gente realmente não sabe quais as consequências possíveis para a saúde humana, né, dessas novas tecnologias, apesar delas estarem sendo intensamente utilizadas, né? Mas até que não se comprove, até que não tenha conhecimento suficiente dos males que ela provoca, né, a intervenção fica fragilizada. Então, eu acho que
aperfeiçoar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E vejo aqui muitas pessoas, né, da vigilância dos estados, da vigilância dos municípios, né, e buscar um novo paradigma de ação. Acho que isso que o Cláudio falou, como trabalhar com equidade na vigilância. Como não inviabilizar os tonicos da vida, mas não apenas, né, sob o ponto de vista de ele produzir o seu queijo, mas ele conseguir produzir o seu queijo com as suas características especiais e específicas. De não, pela normatização, igualar o queijo dele, que tem uma característica diferente a todos os queijos do mundo. E essa homogeneização, essa coisa que nós caminhamos celeremente, né, nessa direção, uma homogeneização cultural que tira toda a riqueza da diversidade, não só da biodiversidade, mas diversidade social, da diversidade cultural, da diversidade, né, de cada local, cada cultura, cada produto. A Europa está aprendendo a fazer isso, né? Um ciclo de debates que a Anvisa promoveu também nos mostrou os europeus cuidando disso, né? Quer dizer, se precisa fazer um queijo curar-se, né, numa prateleira, e se essa prateleira sempre foi uma prateleira de pedra, né, e vem uma norma e diz que não pode, agora essa prateleira só pode ser uma prateleira de aço inoxidável, porque senão tem perigo de contaminação. Quer dizer, certamente essa diferença interfere no gosto, nas características específicas, sutis, né, que dá a cada produto, né, o seu lugar diferente dentro, né, da margem de mercado que cada um possui. Eu acho que esse é um desafio que a vigilância não deve esquecer, é um desafio grande, realmente, mas essa homogeneização faz muito mal, eu acho, não só para a economia, mas também para a cultura e para a riqueza, né, da vida no nosso planeta. Se um alvará realmente protege, se um registro realmente protege, se um certificado de boas práticas realmente está cumprindo o seu papel, acho que essas são perguntas também, né, que nós nos fazemos, eu falo também como um vigilante sanitário, porque esse é o meu objeto de estudo e de trabalho, né, no dia a dia também aqui dentro do Congresso. Acho que, por último, reivindicar para o SUS aquela capacidade que está dita, que está colocada, que está prevista na Constituição, né? O SUS tem um mandato para avaliar os efeitos sobre a saúde de todas as políticas sociais e econômicas. Não está escrito lá que a saúde depende de políticas sociais e econômicas. Então, o SUS tem mandato para fazer essa avaliação. E nós, da Vigilância Sanitária, temos um papel bastante interessante, bastante importante nessa avaliação dos efeitos das políticas sociais e econômicas sobre a saúde das pessoas. Era isso, eu terei prazer de voltar ao debate.